Olá, meu nome é Giancarlo e essa é a apresentação para a matéria de estágio supervisionado 1. Meu tema é áreas estratégicas para a computação nos próximos anos. Antes de começar a falar do futuro, iremos iniciar pelo passado, com o primeiro computador, o ENIAC. O ENIAC surgiu na década de 40 e era composto por 17 mil válvulas e ocupava espaço enorme em um galpão. Fazia apenas 5 mil adições, 357 multiplicações e 38 divisões por segundo. A ideia era construir um computador para realizar vários tipos de cálculos de artilharia, para ajudar tropas aliadas durante a Segunda Guerra. A programação era feita por chaves manuais, tinha cerca de 6 mil chaves, o resultado saía em binário. Podemos classificar a história da computação em 5 gerações. Primeira geração das válvulas. Os computadores foram desenvolvidos nas universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra, preparados para aplicações científicas militares. Esses equipamentos foram todos desenvolvidos com tecnologia de válvulas. O tempo de operação interna era em milissegundos. O problema é que essas válvulas custavam caro, eram grandes, não eram confiáveis e consumiam muita energia, além de precisar reprogramar cada vez que necessitava de um novo cálculo. A segunda geração dos transistores. Nos equipamentos da segunda geração, a válvula foi substituída pelo transistor. Seu tamanho era 100 vezes menor que o da válvula. Não precisava de tempo de aquecimento, consumia menos energia, era mais rápido e mais confiável. Os computadores desta época calculavam em microsegundos. Ele utilizava linguagem Assembly, Fortran e COBOL. Terceira geração. Circuitos integrados, os CIs. A terceira geração começa em 1965, com a substituição dos transistores pela tecnologia dos circuitos integrados. Os transistores e outros componentes eletrônicos são diminuídos e montados em um único chip. As principais características dessa geração são a criação de microcomputadores, a utilização de tempo partilhado, a introdução de conceito de compatibilidade, a programação em assembly, o desenvolvimento dos primeiros softwares e a evolução dos diversos componentes, que são a redução de tamanho deles. Quarta geração, os microprocessadores. O microprocessador é a CPU, Central de Processamento Unitário. No início da década de 70, as CPUs possuíam a capacidade de processar por volta de 100 mil informações por segundo, e foram utilizados os primeiros micros de 8 bits. Principais características dessa geração: introdução aos microprocessadores, desenvolvimento dos computadores pessoais, os PCs, evolução dos diversos componentes de hardware e software, escala de integração VLSI, a computação pessoal e estações de trabalho, sistemas operacionais MS-DOS, Windows e Unix, sistemas operacionais de redes e a microprogramação. Quinta geração, a geração atual, a inteligência artificial. Desde o início da era dos computadores, os especialistas em informática trataram de desenvolver técnicas que permitem aos computadores atuar como faz o ser humano. Uma das bases de apoio dessa nova forma de programa é a inteligência artificial. Tradicionalmente, a inteligência artificial é dividida em 3 grandes aplicações: os processos da linguagem natural, que facilita a comunicação do computador com o usuário, a robótica e tudo associado à visão de manipulação de objetos, e os sistemas especialistas, que são baseados no armazenamento do conhecimento adquirido. Focos estratégicos para os próximos anos. Os campos de atuação para o futuro da tecnologia estão concentrados na inteligência artificial e na computação em nuvem. Veremos sobre eles a seguir. Inteligência artificial, IA. O que é, o que faz e como funciona. É um ramo da computação que se propõe a elaborar dispositivos ou sistemas que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, é a capacidade de ser inteligente. Suas aplicações. A IA funciona tanto no hardware quanto no software, sendo mais frequentemente utilizados em automações e melhorias de processos, conforme a substituir os processos manuais. Computação em nuvem. O que é, o que faz e como funciona. O Cloud Computing, ou computação em nuvem, é a entrega da computação como um serviço ao invés de um produto, onde recursos compartilhados de software e informações são fornecidos, permitindo acesso através de qualquer computador, tablet ou celular conectado à internet. As aplicações. O Cloud Computing veio para facilitar o uso das aplicações do dia a dia, em qualquer lugar, em qualquer plataforma por meio da internet, como se fosse fazer uso de computador pessoal, porém acessando os dados através de outros dispositivos. Hardware versus software.
O mercado de atuação de computação mudou à medida que a tecnologia evoluiu. Se antigamente o foco era no hardware, hoje em dia é no software. Para as tendências atuais e do futuro, o hardware irá depender muito do software para o seu funcionamento. Mercado de trabalho. Hoje em dia, as principais áreas do mercado da tecnologia é infraestrutura, suporte técnico, desenvolvimento e programação, qualidade de software, que são os testes, a segurança da informação e análise de sistemas. Áreas de atuação para o futuro. Internet das coisas. Internet das coisas, do inglês IoT, é uma rede de objetos físicos, veículos, prédios e outros objetos que possuem tecnologia embarcada, sensores e conexão com a rede capaz de coletar e transmitir dados, ou seja, interligar diferentes dispositivos ou objetos para realizar uma determinada tarefa através de uma conexão de rede. Desenvolvimento mobile. O desenvolvedor mobile atua no desenvolvimento de aplicativos ou sistemas, programando nativamente por meio de outras linguagens para dispositivos móveis. Os principais sistemas operacionais mobile utilizados no mundo atualmente são o Android da Google e o iOS da Apple. Esse profissional é responsável por todo o projeto de desenvolvimento, desde a análise das necessidades do cliente, planejamento dos recursos do aplicativo, desenvolvimento, implantação de arquitetura, ferramentas e recursos, até a realização e configuração de testes. DevOps. DevOps é um termo criado para descrever um conjunto de práticas para a integração entre as equipes de desenvolvimento de softwares, operações e de apoio envolvidas, como pode ser o controle de qualidade, e a adoção de processos automatizados para a produção rápida e segura de aplicações e serviços. O conceito propõe novos pensamentos sobre trabalho para a valorização da diversidade de atividades e profissionais envolvidos e atitudes colaborativas. É um processo que torna possível o desenvolvimento ágil de aplicações em um modelo de gestão de infraestrutura definido sobre regras rígidas e burocráticas. Gestão de Big Data. Big Data é o termo que descreve o grande volume de dados, tanto estruturados quanto não estruturados, que impactam as empresas diariamente. Mas não é a quantidade de dados disponíveis que importa, é o que as organizações fazem com eles. Big Data pode ser analisado para obter insights que levam a decisões melhores e ações estratégicas de negócio. É baseado em 3 vezes. Primeiro V, volume. As organizações coletam dados de fontes variadas, incluindo transações financeiras, redes sociais e informações de sensores ou dados transmitidos de máquina para máquina. Segundo V, velocidade. Os dados são transmitidos numa velocidade sem precedentes e devem ser tratados em tempo hábil. Etiquetas RFID, sensores e medições inteligentes estão impulsionando a necessidade de lidar com torrents de dados praticamente em tempo real. Terceiro V, variedade. Os dados são gerados em inúmeros formatos, desde estruturados, são numéricos em databases tradicionais, a não estruturados, são documentos de texto, e-mail, vídeo. Há ainda 2 dimensões adicionais a falar de Big Data. A variabilidade. Por mais que tenha velocidade e variedade dos dados, seus fluxos podem ser altamente inconsistentes, com picos periódicos. Qual a última tendência nas redes sociais? Todos os dias, picos de dados sazonais ou gerados por eventos particulares podem ser difíceis de gerenciar, ainda mais com dados não estruturados. Complexidade. Os dados de hoje vêm em múltiplas fontes que torna difícil ligá-los, combiná-los, limpá-los e transformá-los entre sistemas. No entanto, é necessário conectar e correlacionar relações, hierarquias e ligações múltiplas, ou você pode perder o controle sobre seus dados. Cientistas de dados. São uma nova geração de especialistas analíticos que têm as habilidades técnicas para resolver problemas complexos e a curiosidade de explorar quais são os problemas que precisam ser resolvidos. Eles são parte matemáticos, parte cientistas da computação e parte análise de tendências. Cientistas de dados não estavam no radar há uma década, mas sua popularidade reflete o que as empresas pensam agora. Engenheiro de software. Atua de forma inovadora e colaborativa em diversas atividades do mercado, incluindo especificação, implementação e teste de produtos e software, melhoria do desempenho de processos, gerenciamento de projetos, portfólios e equipe de alto desempenho, criação de negócios inovadores em TI e desenvolvimento de pesquisas aplicadas na área de engenharia de software. Conclusões. Com o avanço da tecnologia ao longo dos anos, os parâmetros do mercado de trabalho mudaram, e a grande parte dos procedimentos e rotinas estão sendo substituídos por processos que envolvem computação na nuvem e inteligência artificial. A tendência para os próximos anos nas áreas de computação é continuar com foco na computação em nuvem e na inteligência artificial,
sendo eles os maiores mercados de profissionais do ramo da tecnologia do futuro. Referências: